Olá, tudo bem com vocês? Vocês não me conhecem ainda? Meu nome é Alessandro Matos. Hoje eu vou falar e eu vou contar essa história, realmente a história que pode chocar todo mundo, né? Eu já contei a história da rádio, já contei a história muito bem da rádio regional. Agora eu vou contar a história da Rádio Record. Rádio Record. Bem, a Rádio Record surgiu em 1928 na cidade de São Paulo. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record sempre foi realmente líder e liderança da Rádio Record. A Rádio Record sempre foi mais, exibia música, informação, jornalismo e entre outros. E as rádios novelas da Rádio Record. A Rádio Record tem muita história longa. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record foi realmente primeira rádio de São Paulo que foi em líder de audiência. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record foi surgida em 1928. Antes não era a Rádio Record. Antes existia a Rádio Sociedade de São Paulo. A Rádio Sociedade de São Paulo, que surgiu em 1928 até 1931, que surgiu a Rádio Record. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record foi em primeira líder de audiência. A Rádio Record foi comandado pela família Macedo, o senhor Macedo, e depois pelo sobrenome Macedo. Bem, a Rádio Record surgiu na frequência modulada AM. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record foi comprada pelo advogado, empresário e jornalista Paulo Machado de Carvalho. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record fez uma ótima história. A Rádio Record sempre foi em líder audiência pelo povo paulistano e pelo povo brasileiro. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record foi tremenda de uma música, temos das músicas sertaneja, pop e entre outros. Surgiu a Rádio Record. A Rádio Record sempre foi a única coisa, a Rádio Record. A Rádio Record surgiu em várias frequências moduladas AM. Então, Paulo, o Paulo, Paulo, Paulo Machado de Carvalho surgiu como comprou a Rádio Record que Paulo Machado comprou, porque ele quer administrar a Rádio Record. Porque a Rádio Record sempre foi em líder de audiência realmente unida. Porque eu estou falando da Rádio Record? A Rádio Record surgiu no final dos anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, 70, 80 e 90, anos 2000, anos 2010 e anos 2020, que é anos agora. Como surgiu a Rádio Record? A Rádio Record sempre foi a máquina do tempo e sempre será uma máquina do tempo da Rádio Record. A Rádio Record teve grandes locutores, como teve grandes locutores da Rádio Record, por exemplo, como Flávio Cavalcante. Não, Flávio Cavalcante nem estava na Rádio Record. Quem estava na Rádio Record foi os antigos locutores que fez parte da história da Rádio Record. A Rádio Record surgiu
na AM, frequência modulada, porque em breve a Rádio Record pode estar na FM, qualquer frequência na Rádio Record. A Rádio Record foi realmente pioneira da história. E a pioneira da história, como surgiu a Rádio Record e Paulo Machado de Carvalho. Bem, Paulo Machado de Carvalho teve super ideia nos anos 50, porque surgiu a nova TV Record. A TV Record que é hoje é a Record TV. Porque a Rádio Record e Rede Record foram unidas pelo dono Paulo Machado de Carvalho, surgiu na Rádio Record. A Rádio Record foi tremendo sucesso porque Paulo Machado contratou vários locutores que foi para a TV Record, que vem da Rádio Record. A Rádio Record sempre foi lembrada pelo Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho, que foi sugerido da Rádio Record. A Rádio Record entrou várias vezes na beira da falência da Rádio Record. A Rádio Record teve o contador de histórias. Como surgiu? É porque em 1960, 70 e 80, surgiu a Rádio Record. Quem trabalhou foi o Cid Moreira. Cid Moreira, quem mais? O Eli Correia da Rádio Record, que ele trabalhou na antiga Rádio Tupi, que foi para a Rádio Record. Tem o Gugu Liberato, Silvio Santos, porque dessas pessoas famosas que já trabalhou na Rádio Record. Porque a Rádio Record sempre foi líder de audiência. Porque a Rádio Record sempre foi a primeira de São Paulo e do Brasil. Porque como surgiu a Rádio Record? Porque a Rádio Record, dos tempos nos anos 70 e 80, Silvio Santos comprou a Rádio Record. Porque surgiu o programa dele na Rádio Record. O Silvio Santos, que é dono do SBT, que ele já comprou a TV Record e a Rádio Record, porque surgiu em grandes líderes sobre as cantorias, teve bandas de teatro, teve músicas da Rádio Record das décadas da Rádio Record, da década de 50, 70, 80 e 90. Porque a Rádio Record sempre estará nessa história. Por que eu estou falando da Rádio Record? Porque a Rádio Record foi realmente líder de audiência. Porque a Rádio Record foi comprada pelo Paulo Machado de Carvalho nos anos 30 e em 1989. E Silvio Santos comprou a Rádio Record e a TV Record em 1980. Porque o Silvio Santos foi realmente herói da Rádio Record e comprou a Rádio Record. Mas não durou muito tempo, porque Silvio Santos vendeu a Rádio Record. Silvio Santos e Paulo Machado vendeu a Rádio Record, porque a Rádio Record teve grandes nomes da Rádio Record, como Inesita Barroso, que mais João Mineiro e Marciano Daniel e vários outros cantores das músicas sertanejas que surgiu da Rádio Record. Porque a Rádio Record sempre foi em boa frequência modulada e sempre foi AM 1000 kHz pela faixa de potência, porque a Rádio Record foi comprada pelo bispo Edir Macedo. Porque o bispo Edir Macedo comprou a Rádio Record
comprou a Rádio Record e comprou a TV Record. Porque a Rádio Record foi comprada pelo Bispo de Macedo. E porque a Rádio Record foi comprada pelo Bispo de Macedo em 1989, porque a Record ficou na beira da falência e quase faliu 2 vezes mais. Porque a Rádio Record, porque vai continuar sempre na história. Porque em 2028, a Rádio Record e a TV Record vai completar 100 anos de história. Porque a Rádio Record vai continuar em líder de audiência. Porque como surgiu na Rádio Record? Porque a Rádio Record foi uma ótima rádio, música sertaneja, música pop, música dos flashbacks, surgiu, né? Porque a Rádio Record foi um programa realmente maravilhoso. Porque a Rádio Record foi realmente surgido pelo senhor Macedo, Flávio Macedo, depois foi comprada pelo Paulo Machado de Carvalho, e depois a Rádio Record foi comprada pelo Grupo Silvio Santos, e depois, mais tarde, Bispo de Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus foi comprada pelo Bispo de Macedo, a Rádio Record. Porque a Rádio Record surgiu aqui mesmo no Brasil, porque a Rádio Record foi realmente um líder de audiência. E foi a primeira rádio que surgiu em São Paulo. Porque a Rádio Record foi realmente grato a Deus, porque a Rádio Record vai continuar sempre na frequência, como AM. Em breve, a Rádio Record vai ser na FM, porque vai ser na FM que a Rádio Record pode surgir a qualquer momento, porque a Rádio Record vai continuar essa história. Por que eu estou falando da Rádio Record? Porque a Rádio Record foi surgida em 1928 até hoje, porque a Rádio Record é um nome forte, porque a Record é um nome forte. Por que surgiu a Rádio Record? Porque a Rádio Record fez parte dessa história. Por exemplo, nos anos 80 foi Raul Gil, Silvio Santos, que eu já realmente expliquei, que já fez parte da Rádio Record. Depois vem Beto Carreiro, que ele também fez parte da história da Rádio Record. Porque a Rádio Record foi realmente que faz parte pela história, que faz parte pela paixão. Porque surgiu a Rádio Record? Porque a Rádio Record foi comprada pelo Bispo de Macedo. Porque, como eu já te expliquei, como a Rádio Record foi comprada pelo Bispo de Macedo, que a Rádio Record continuava para sempre em pé. Como surgiu dos tempos de Silvio Luiz, ficou muitos anos da Rádio Record. Porque a Rádio Record surgiu um esporte, jornalismo e várias outras que surgiu na Rádio Record. Porque a Rádio Record foi realmente essa história longa, muito longa essa história. Porque a Rádio Record vai continuar para sempre. Porque como surgiu na Rádio Record? Por quê? Porque a Rádio Record está funcionando até hoje, porque pode surgir nas frequências AM, porque a Rádio Record tem grandes nomes da rádio, da história brasileira, da rádio, da comunicação, da mídia brasileira. Porque isso faz parte pela história da Rádio Record. E a Rádio Record vai continuar no nosso coração do povo brasileiro. E a Rádio Record, como surgiu?
A Rádio Record vai. Agora a Rádio Record está se expandindo para os outros fora do país, como em Portugal, surgiu em Portugal, Angola, Moçambique, que fez parte da história da Record, porque a Record, como a Record e a TV Record e a Rádio Record, vai continuar para sempre dessa história. E a Rádio Record em 2028 vai completará 100 anos de história da Rádio Record. Rádio Record vai continuar para sempre nossos do coração. Então, a Rádio Record vai ser para sempre na FM, na AM e a FM. Continue lutando, Rádio Record, porque eu vou estar sempre junto com você. Agora eu vou encerrar esse vídeo nesse momento tão especial que eu contei sobre essa história da Rádio Record. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e seu sininho, mande notificações, comente muito, muito mesmo. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus. Até o próximo vídeo e parabéns, Rádio Record, porque a Rádio Record vai continuar para sempre do coração, pelo povo brasileiro. E a Rádio Record pode surgir na região Nordeste. Continue lutando, Rádio Record, porque a Rádio Record vai continuar para sempre e seja sempre vontade de Deus, porque a Rádio Record vai estar vai estar sempre com vocês. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus. Até o próximo vídeo e parabéns, Rádio Record. E parabéns, Bispo de Macedo.